Depois dos 48, quando a conta está zerada, muita gente começa fazendo a pergunta errada. A pessoa abre o celular, vê alguém falando de dividendos, pega uma calculadora e pergunta: quanto eu preciso investir para receber uma renda todo mês? Mas existe uma conta que vem antes dessa. E se você não fizer essa conta primeiro, a renda que você sonha pode nunca nascer. Até o final deste vídeo, eu vou te mostrar as 4 contas que vêm antes da renda, na ordem certa. A conta do estancamento, a conta do fôlego, a conta do custo de vida e a conta da primeira renda. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. Ela transforma a sensação de recomeçar tarde em um plano possível. E eu quero começar com respeito. Se você chegou aos 48, 50, 55 anos sem patrimônio, sem reserva, sem renda caindo todo mês, isso não significa que você fracassou. Talvez você tenha trabalhado a vida inteira. Talvez tenha sustentado casa, filho, pai, mãe, aluguel, mercado, escola, remédio, carro quebrado e emergência que não avisou antes de chegar. Talvez você tenha começado de novo mais de uma vez. A vida real não é uma planilha bonita. A vida real tem boleto vencendo, parente pedindo ajuda, emprego que muda, doença que aparece, separação que desmonta tudo. Eu não estou aqui para apontar o dedo. Eu estou aqui para colocar ordem. Porque depois de uma certa idade, o problema não é apenas ganhar mais. O problema é parar de deixar o dinheiro fugir por buracos que você se acostumou a não enxergar. Eu comecei engraxando sapato com 9 anos, no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, não tinha padrinho, não tinha uma porta aberta esperando por mim. Eu aprendi olhando o chão, observando o sapato dos outros e escutando conversa de gente que tinha dinheiro e de gente que vivia correndo atrás dele. E uma coisa eu percebi muito cedo: quem não sabe para onde o dinheiro escapa, nunca entende por que ele não sobra. Antes de pensar em renda, eu precisei entender vazamento. Antes de pensar em investir, eu precisei entender disciplina. Antes de comprar qualquer ativo, eu precisei aprender a não entregar meu futuro de bandeja para quem lucra com a minha desorganização. A renda não começa quando você compra uma ação. Ela começa quando o seu mês para de sangrar. Guarda essa frase, porque ela volta no final. A pergunta que muita gente faz é: Barsi, se eu tenho 50 anos e estou zerado, ainda dá tempo de viver de renda? Dá para melhorar muito a sua vida? Dá para construir renda complementar? Dá para envelhecer com mais dignidade? Dá para depender menos dos outros? Mas e se você começar pela conta errada, vai se frustrar. Porque o problema de quem chega depois dos 48 zerado não é apenas começar tarde, é começar pelo lado errado da equação. A pessoa pergunta: quanto eu preciso investir para ganhar R$ 1.000 por mês? Mas antes, deveria perguntar: quanto do meu dinheiro ainda está indo embora em juros, tarifa, parcela mal pensada, inflação e gastos sem nome? Essa pergunta dói mais, por isso quase ninguém faz, mas é ela que liberta. Ela. Antes da gente seguir, eu preciso falar de uma coisa que trava muita gente que quer construir renda depois dos 48. Não adianta querer renda passiva se o rotativo continua abrindo um buraco no balde todo mês. A pessoa olha dividendos, faz conta de aposentadoria, quer investir 100 ou R$ 200, mas ao mesmo tempo paga mínimo do cartão, entra no cheque especial ou rola uma dívida cara que cresce enquanto ela dorme. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto para quem quer sair das dívidas com ordem, atacando primeiro a dívida mais cara, que costuma ser onde o estrago começa. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia pagando o mínimo do cartão e achava que investir um pouco por mês resolveria. Quando colocou as dívidas na ordem certa, fechou vazamentos pequenos e atacou o rotativo primeiro, ela começou a sair do aperto e finalmente enxergou o primeiro dinheiro livre para investir.
Dentro dele, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora nós vamos mexer exatamente na conta que vem antes da renda. O inimigo do seu recomeço não aparece de cara feia, ele aparece bem vestido. Aparece como limite aprovado, parcela que cabe no bolso, pagamento mínimo, refinanciamento facilitado, mensagem dizendo que você tem crédito disponível. É um ladrão educado. Ele não arromba a porta. Ele pede sua senha, sorri e chama aquilo de solução. Dados do Banco Central já mostraram muitas vezes que o rotativo do cartão está entre os juros mais altos do Brasil, em patamares que podem passar de 400% ao ano em determinados períodos. Isso não é um número distante de economista. É a sua fatura crescendo mais rápido do que qualquer dividendo honesto conseguiria acompanhar. Se você deve no rotativo e ao mesmo tempo compra uma ação para receber dividendo, você está colocando um copo de água em um balde furado, enquanto uma mangueira joga água para fora. Não fecha. E aqui entra uma vergonha silenciosa. Você assiste a vídeos de investimento, anota nomes de empresas, olha fundo imobiliário, calcula rendimento mensal e por dentro pensa, eu já devia estar melhor. Só que no fim do mês, quando o salário cai, ele já chega comprometido, uma parte vai para a fatura, outra para a parcela, outra para cobrir o buraco do mês passado. Aí você se pergunta se investir R$ 100 vale a pena. Vale sim, mas não se esses R$ 100 estão sendo usados para fingir que você está avançando enquanto a dívida cara corre do outro lado. É como caminhar numa esteira. Você sua, se cansa, sente que fez esforço, mas continua no mesmo lugar. A primeira virada é esta: você não está atrasado porque não sabe o nome da melhor ação. Você está travado porque ainda não descobriu qual conta precisa ser resolvida antes da ação. A primeira conta é a mais dura, mas também a mais libertadora: a conta do estancamento. Estancar é parar o sangramento. E parar o sangramento vem antes de fortalecer o corpo. Em dinheiro é igual. A conta do estancamento começa com uma lista que muita gente evita fazer: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento, carnê, parcelamento de loja, dinheiro emprestado de parente, tudo. Não é para se humilhar, é para enxergar, porque aquilo que você não coloca no papel manda em você no escuro. Você pega cada dívida e coloca 3 informações simples: quanto falta pagar, qual é a parcela mensal e qual é o juro. Se você não souber o juro, procura no contrato, no aplicativo, na fatura, liga e pergunta. Não aceite viver sem saber o preço da corrente que está no seu pé. E aqui vem uma coisa que pouca gente entende. A primeira dívida a atacar não é necessariamente a maior, é a mais cara. A dívida maior assusta, a dívida mais cara destrói. Se você tem um financiamento longo com juro menor e um rotativo pequeno com juro absurdo, o rotativo é o incêndio. Não adianta pintar a parede se a cozinha está pegando fogo. Primeiro apaga o fogo, depois organiza a casa. Imagine que sobram R$ 300 no seu mês. Você pensa em investir tudo. A intenção é boa, mas se do outro lado você paga juro alto no cartão, esses R$ 300 talvez rendam poucos reais em um investimento conservador, enquanto a dívida cresce dezenas de reais, às vezes muito mais, no mesmo período. Seu patrimônio dá um passo pequeno para frente
e o juro dá 3 passos para trás, isso desanima qualquer pessoa. E depois dos 48, o tempo pesa mais. Não porque acabou a vida, mas porque a margem para brincar diminui. Dinheiro você recupera, tempo não volta no extrato. Por isso, a conta do estancamento não é pessimismo, é respeito pelo tempo que você ainda tem. Você para de enriquecer o banco para começar a financiar o seu próprio recomeço. Existe uma diferença entre estar endividado e estar anestesiado. O endividado sabe que tem um problema. O anestesiado se acostumou com ele. Paga mínimo, parcela fatura, cobre cheque especial, promete que mês que vem resolve e vai empurrando. Trabalha, ganha, se esforça, mas não respira. A conta do estancamento devolve ar. Ela começa quando você decide que nenhum investimento vai ser usado como enfeite para esconder dívida cara. Primeiro corta vazamentos, depois constrói renda. A dona Cláudia, de 49 anos, funcionária administrativa, me lembra muitas pessoas. Ela não era irresponsável. Trabalhava desde cedo, cuidava da casa, ajudava uma filha, pagava as contas do jeito que dava. O sonho dela era não depender só do INSS. Ela dizia: eu quero comprar ações para ter um dinheirinho pingando todo mês. Bonito, correto, necessário. Mas quando fomos olhar o mês dela, a realidade era outra. Ela pagava o mínimo do cartão havia meses. Tinha compra parcelada no mercado, parcela de loja, uma pequena dívida no cheque especial e assinatura que nem usava mais. Nada parecia enorme sozinho, mas tudo junto formava um gotejo constante. Era o barulho de uma torneira aberta de madrugada. Ela dizia que não sobrava nada. E não sobrava mesmo, porque antes de o dinheiro virar escolha, ele já virava obrigação. O erro dela não era sonhar com dividendos. O erro era tentar plantar semente em chão alagado. Quando colocou tudo no papel, veio o susto. O primeiro dividendo dela não viria da bolsa, viria do juro que ela deixaria de pagar. Isso é muito forte. Porque às vezes você está procurando uma renda nova quando a primeira renda está escondida dentro de uma despesa que precisa morrer. Dona Cláudia cortou pequenos vazamentos, renegociou o que dava, parou de usar o cartão como extensão do salário e atacou primeiro o rotativo. Não foi mágico. Teve mês apertado, vontade de desistir, constrangimento de ligar para o banco, mas aos poucos o dinheiro que antes sumia começou a aparecer. E quando apareceu, ela não saiu gastando para comemorar. Ela passou para a segunda conta. A conta do fôlego. Essa é a conta que muita gente pula porque parece sem graça. Ela não tem glamour, não dá foto, não dá sensação de esperteza. Você não vai se sentir um grande investidor porque guardou um mês de despesas essenciais. Mas talvez essa seja uma das atitudes mais inteligentes para quem está recomeçando depois dos 48. A conta do fôlego é a sua reserva mínima de sobrevivência. Eu não estou falando no começo de uma reserva perfeita de 6 ou 12 meses. Para quem está zerado, isso pode parecer uma montanha alta demais. Estou falando de um colchão simples. Um colchão de chão, se for preciso. Mas um colchão. Porque quem não tem nenhum fôlego volta para o crédito na primeira pancada. Estoura um pneu, cartão. Remédio inesperado, cartão. Geladeira quebra. Empréstimo. Filho precisa de ajuda. Cheque especial. A vida dá um empurrão e você cai no mesmo buraco. Não porque você é fraco, porque você não tinha proteção. A reserva mínima muda a sua conversa com a vida. Se você gasta R$ 3.200 no essencial, ter R$ 3.200 guardados muda alguma coisa. Talvez não resolva todos os problemas, mas muda sua postura. Você deixa de negociar desesperado, deixa de vender investimento na hora errada, deixa de aceitar qualquer proposta porque amanhã vence uma conta. É fôlego. E fôlego, depois dos 48, vale muito. Aqui muita gente pergunta, mas Barsi, eu quito tudo primeiro ou faço reserva primeiro? Depende da gravidade do juro. Dívida muito cara, como rotativo e cheque especial, precisa ser atacada com força.
Mas alguma reserva mínima, mesmo pequena, também precisa nascer para você não voltar ao mesmo lugar. Às vezes, você divide uma parte para atacar a dívida mais cara, uma parte para montar um pequeno colchão, não para ficar confortável, para parar de cair. Isso exige maturidade, porque a cabeça quer o grande salto, quer sair do zero para a renda, quer ver dinheiro entrando todo mês. Mas a vida financeira não respeita a ansiedade, ela respeita a ordem. A segunda conta é a conta do fôlego, porque ela impede que o seu plano morra na primeira emergência. Sem estancar o vazamento e sem criar fôlego, renda passiva vira uma palavra bonita em cima de uma base frágil. Eu já vi muita gente comprar um ativo bom e vender no pior momento porque não tinha reserva. A empresa continuava boa, o fundo continuava pagando, a renda fixa continuava correta, mas a pessoa precisou do dinheiro na hora errada. E quando você vende na hora errada, quem manda não é a estratégia, é o desespero. O colchão simples tira o desespero da mesa. Não subestime isso. Agora vem a terceira conta, e ela costuma surpreender. Antes de calcular quanto você precisa de renda passiva, você precisa calcular quanto custa viver com dignidade. Parece óbvio, mas não é. Muita gente diz, eu preciso de 5.000 por mês para viver. Quando coloca no papel, descobre que o essencial custa 3.200. Ou diz, com menos de 8.000 eu não vivo. Depois percebe que uma parte grande desse número é vaidade, comparação, hábito automático, gasto emocional, ajuda sem limite, assinatura esquecida, delivery cansado, compra de fim de semana para aliviar frustração. Não estou dizendo para você viver mal. Estou dizendo para você saber a diferença entre essencial, conforto e vaidade. Essencial é o que mantém sua vida de pé. Moradia, alimentação, remédio, transporte, contas básicas. Conforto é o que melhora a vida sem destruir o mês. Vaidade é aquilo que você compra para provar algo para alguém que talvez nem esteja prestando atenção. Essa separação pode salvar anos da sua vida, porque se você acha que precisa de 5.000 de renda passiva para começar a se sentir seguro, a meta parece distante demais. Você calcula patrimônio necessário, olha para a idade, olha para o saldo e desanima. Mas se descobre que o essencial é 3.200 e que uma renda complementar de 500, depois 1.000, depois 1.500, já reduziria muito sua dependência, a caminhada muda. A meta deixa de ser uma parede e vira uma escada. Uma senhora me disse certa vez, eu achava que precisava ficar rica para dormir tranquila. Depois percebi que precisava organizar o meu custo de vida. Essa frase vale ouro, porque muita gente não precisa de luxo, precisa de previsibilidade. Precisa saber que o remédio do mês está pago, que o mercado cabe, que a luz não vai atrasar, que não vai depender de favor para uma emergência pequena. Isso é dignidade. E dignidade tem número. Você precisa conhecer o seu número, não o número do vizinho, do influenciador ou do gerente. O seu número. Quanto custa o seu essencial? Quanto custa o conforto que realmente melhora a sua vida? Quanto custa a vaidade que você talvez carregue por medo de parecer que caiu de padrão? Essa pergunta mexe com identidade. Depois de uma certa idade, a pessoa não quer admitir que precisa simplificar. Ela pensa, trabalhei tanto para agora cortar, mas viver abaixo das suas possibilidades não é derrota, é retomada de comando. Não é sobre ficar rico rápido. É sobre nunca mais ser refém de um mês desorganizado. Você pode continuar tentando sustentar uma aparência que esgota seu futuro, ou pode escolher uma vida um pouco mais simples por fora e muito mais forte por dentro. Existem dois tipos de pessoa nessa fase. A primeira quer parecer que está tudo bem, mantém parcelas, troca de celular sem necessidade, aceita convite que não cabe no bolso, ajuda todo mundo sem limite, mas dorme preocupada. A segunda olha para a própria vida com coragem.
ajusta o custo, negocia, corta o excesso, protege o essencial e começa a construir renda de verdade. A primeira defende a imagem, a segunda defende a liberdade. Qual das duas você quer ser nos próximos 10 anos? Repara que eu falei nos próximos 10 anos, porque 10 anos depois dos 48 ainda é muita coisa. Dos 48 aos 58, uma pessoa disciplinada muda completamente sua vida financeira. Dos 55 aos 65 também. O problema é que muita gente perde esses 10 anos procurando o atalho perfeito. O atalho perfeito é uma armadilha. A ordem certa é mais simples e mais poderosa. Estanca, respira, calcula, investe. Agora sim chegamos à quarta conta, a conta da primeira renda. Percebe como ela não veio no começo? Não porque investimento não seja importante. Pelo contrário, investimento é importantíssimo, mas ele precisa entrar na hora certa, para trabalhar a seu favor, não para servir de maquiagem. A conta da primeira renda começa quando o dinheiro que você investe não está brigando com dívida, cara. Não está ameaçado por qualquer emergência. E não está baseado em fantasia de custo de vida. Aí, sim, R$ 200 por mês começam a ter força. R$ 100 começam a ter significado. R$ 500 viram uma semente poderosa. Porque o primeiro objetivo não é impressionar ninguém. É criar o hábito de comprar futuro. Pode ser em boas empresas pagadoras de dividendos, pode ser em fundos imobiliários bem escolhidos. Pode ser em renda fixa, adequada ao seu momento, especialmente se você ainda está formando segurança. O ponto não é sair escolhendo produto como quem escolhe número de loteria. O ponto é construir previsibilidade, disciplina e reinvestimento. No começo, a renda é pequena, e tudo bem. O erro é desprezar o pequeno porque você chegou mais tarde. Uma árvore plantada aos 50 não deixa de dar sombra. Ela só exige que você pare de arrancar a muda toda semana para ver se a raiz cresceu. Você investe R$ 200, vem um dividendo pequeno, você reinveste no mês seguinte, mais 200, depois mais, depois o 13º ajuda, depois uma dívida quitada libera 300, depois um gasto cortado libera 150. De repente, aquilo que parecia simbólico começa a virar bola de neve. No começo a bola é pequena, mas a direção importa mais que o tamanho inicial. E aqui entra um ponto que poucos contam. A primeira renda que você recebe de um investimento não serve apenas pelo valor, serve para mudar sua identidade. Você deixa de ser apenas alguém que trabalha pelo dinheiro e começa a ser alguém que coloca o dinheiro para trabalhar, mesmo que ainda pouco. Isso mexe com a cabeça. Quando caem R$ 2, R$ 5, R$ 10 de renda, muita gente ri e diz: isso não paga nenhum café. Mas eu digo o contrário, isso paga uma ideia. A ideia de que existe outro caminho além de vender tempo até o corpo cansar. Só que essa ideia precisa crescer com disciplina. Se você recebe dividendo e gasta como prêmio, a bola de neve derrete. Se recebe e reinveste, a bola ganha massa. Se aumenta aporte toda vez que elimina um vazamento, o plano ganha velocidade. É aqui que aparece o desejo certo. Não o desejo de parecer rico, o desejo de acordar mais tranquilo, de olhar a fatura sem medo, de receber uma renda pequena e saber que ela nasceu da sua ordem, de chegar aos 60 com mais opções do que teria se continuasse empurrando tudo. E é exatamente esse furo que o material, no primeiro comentário fixado, ajuda você a fechar, começando pelas dívidas caras e pela ordem dos próximos 12 meses. Dá uma olhada quando puder e volta para este plano, porque a renda só cresce quando o vazamento para de disputar com ela. Agora deixa eu apertar um pouco mais com carinho, porque tem uma verdade que precisa ser dita. Você pode se chamar de investidor, porque comprou uma ação. Mas se o rotativo ainda manda no seu mês, você continua financiando a renda do banco. Essa frase incomoda. Eu sei.
mas ela pode te salvar. O banco adora quando você investe um pouquinho e deve muito, porque você se sente avançando, mas ele continua recebendo a parte grande. Você ganha centavos de um lado e entrega dezenas, centenas ou milhares do outro. É uma troca injusta, mas disfarçada de modernidade. A pessoa diz: agora eu invisto. Bonito, mas o cartão continua decidindo o que ela pode fazer. O cheque especial continua esperando no canto. A parcela continua comendo o salário antes do mês começar. Isso não é liberdade, é ilusão organizada. Não estou dizendo para você desistir de investir. Estou dizendo para você parar de inverter a ordem. O investimento é o telhado, a organização é a fundação. Ninguém sensato começa uma casa pelo telhado. Depois dos 48, essa ordem fica ainda mais importante porque você não pode desperdiçar energia com teatro financeiro. Você precisa de resultado real. Resultado real é quando o seu mês melhora, quando a dívida cai, quando a reserva aparece, quando o custo de vida fica claro, quando o aporte não te coloca em risco, quando a renda, ainda pequena, nasce limpa. Renda limpa é aquela que não vem acompanhada de juro te perseguindo atrás. Pensa em duas pessoas com 50 anos. As duas ganham parecido. A primeira continua parcelando tudo, pagando o mínimo quando aperta, investindo de vez em quando para sentir que está fazendo alguma coisa. Ela vive em sobressalto. Quando aparece um problema, corre para crédito. Quando recebe renda pequena, gasta. Quando vê alguém falando de aposentadoria, sente culpa e fecha o vídeo. A segunda decide passar por um período de ordem. Lista dívidas, negocia, corta vazamentos, monta um colchão simples, calcula o essencial, começa aportes possíveis e reinveste tudo. Ela não muda de vida em 30 dias. Mas em 12 meses está diferente. Em 3 anos está muito diferente. Em 10 anos parece outra pessoa. A diferença não foi sorte, foi ordem. E aqui está a surpresa que quase ninguém aceita no começo. A renda passiva não começa no ativo, começa na sequência das contas. O ativo é a parte visível, a ordem é a parte que sustenta. É como ver uma árvore carregada de frutos e achar que o segredo está só no fruto. Não, o segredo está na raiz, na terra, na água, no tempo, na poda. O dividendo é o fruto. O estancamento, o fôlego e o custo de vida são a raiz. Sem raiz, o fruto não aguenta. Por isso, se você está zerado depois dos 48, não comece se perguntando qual ação paga mais. Comece se perguntando: qual vazamento ainda manda no meu mês? Qual emergência me jogaria de volta para o crédito? Qual é meu custo essencial de verdade? Quanto consigo investir sem mentir para mim mesmo? Essas perguntas parecem simples, mas são perguntas de adulto financeiro. E adulto financeiro não é quem sabe falar difícil, é quem para de se enganar. Eu prefiro alguém que investe R$ 100 com ordem do que alguém que investe 1.000 com dívida cara por trás. O primeiro está construindo, o segundo está encenando, e encenação financeira custa caro. Agora vamos dar forma prática, porque promessa boa precisa ser paga com clareza. Primeira conta, estancamento. Você lista tudo que suga seu dinheiro, identifica os juros e ataca primeiro o que é mais caro. Rotativo, cheque especial e dívidas caras não podem ser tratadas como detalhe. Elas são prioridade porque crescem enquanto você dorme. Segunda conta, fôlego. Você monta uma reserva mínima, ainda que pequena, para não voltar ao crédito na primeira emergência. Um mês de despesas essenciais já muda sua relação com o medo. Depois você amplia, mas começa. Terceira conta, custo de vida. Você separa essencial, conforto e vaidade. Descobre seu número real. Para de mirar uma renda imaginária e passa a construir uma meta possível.